A definição de salário de benefício está certo? Para fins de custeio da previdência para o empregado, trabalhador avulso, a remuneração ferida em uma ou mais empresas, é isso salário de benefício? E aquilo que ele recebe em uma ou mais, isso é salário de benefício? Não, isso é o quê? Salário de contribuição. Tá errado, cara, tá errado. Não é salário de benefício, é salário de contribuição. É a definição, era só isso que ele queria aí, né? O salário de contribuição é aquele, né, que vai servir como referência, não é isso? Aonde vai incidir o quê? Aquelas alíquotas de contribuição, não é isso? Não é isso? Então, tá errado, tá errado. Entendeu? É essa manha que vocês têm que começar a se ater, a pegar. Entendeu? Então o que ele quer? E tu grifa não, pô, ele quer a definição de salário de benefício. O que é o salário de benefício? Cadê? O salário de benefício está aqui embaixo, ó. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais dos segurados empregados a qualquer título sob forma de moeda corrente ou de utilidades sobre os quais tenham incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Tá certo? Esse aqui é o salário de benefício. Considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais, né? Esse salário de benefício é aquele que pega 80% das maiores contribuições, faz uma média aritmética. Esse é o salário de benefício. Lembra dessa história? Pega todas as contribuições do segurado, pega 80% das maiores contribuições, faz uma média aritmética e tem um salário de benefício. Esse salário de benefício, ele é usado para quê? Para calcular, né, quanto é que aquele segurado vai receber inicialmente com relação àquele benefício. Tá certo? Esse é o salário de benefício. E o salário de contribuição é aquilo, por exemplo, empregada doméstica, aquilo que ela ganha, né, em cima daquele valor que ela ganha, é que vai incidir a sua contribuição. Né? Se ela ganha o salário mínimo, vai incidir quanto? 7,5%. Tá legal? É o salário de contribuição. Tá bom? Então aí ele, cuidado, tá? Essa é a 15, né? Beleza? Vamos lá, 16. Vamos lá, 16. Considere a seguinte situação hipotética. Lucas foi empregado pelo período de 15 anos, após o qual ingressou no serviço público, no qual exerceu atividade durante 10 anos. Com o intuito de se aposentar, requereu o pagamento das contribuições devidas como contribuinte individual durante o período pretérito, para fins de carência. Nessa situação, mesmo não sendo contribuinte obrigatório no referido período, Lucas poderá contar com esse tempo de contribuição, desde que faça, agora, o referido pagamento das prestações em atraso com juros e correções monetárias. O que ele quer aí? O que ele quer aí? Vamos lá. O grande lance é esse. Tu olha a questão, tu lê a questão, o que ele quer aí? Qual é o X da questão aí? Se pode pagar os atrasados. Pode pagar os atrasados? Hein? Hein, gente? Claro que não, gente. Já passou, não pode, é proibido, tá? Não pode, ó. Não sendo considerada para este fim as contribuições recolhidas com atraso, referente às competências anteriores no caso dos segurados contribuinte individual, tá? Artigo 27 da 8.213, tá? Não pode pagar as parcelas atrasadas. Oi. Como é que é? Não entendi. Não, previdência não, é outra história. Aqui é RGPS. RGPS, PPS, tá bom? Ok, gente? Tá legal? Então não pode pagar o atrasado. Uma outra coisa que sempre me perguntam, né? O cara quer se aposentar, né? O cara quer se aposentar. E aí ele me pergunta assim: mas professor, eu posso adiantar? Pode adiantar? Não pode. Tá legal? Então ele não pode pagar essas
esses atrasos referentes à competência e nem pode adiantar. Não pode. Tá bom? Então tá errado aí. Tá tudo certo aí, estagiário? Tudo certo aí? Tá? Não rola um café aí pro professor? Aquelas meninas lá atrás, ali do lado, não dá para comprar um café lá pro professor? Hein? Compre lá, depois a gente se acerta depois. Dê um sorriso pro pessoal aí. Compre lá pra gente, por favor. Vamos lá. Isso é muito gaiado, vocês não têm noção quem é essa peça. Com base no disposto da lei, que trata dos planos de benefícios de previdência social, vocês já entenderam como é que é a jogada, né? Vai lendo e vai achando o X da questão, aí tu grifa. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui ele quer saber o quê? Conselho Nacional. São quantos? Oh, meu Jesus! São quantos? 15. São 15. Não é isso? Tá? Aí vai aparecer representante de quem? Hein? Do governo, da sociedade, que mais? Dos aposentados e pensionistas. Tá certo isso aqui? Hein? Tá certo ou não? Hein? Tá certo, tá certo. São 15. 6 do governo e 9 da sociedade civil. Esses 9 da sociedade civil são 3 patrão, 3 empregado, 3 aposentados e pensionistas. Tá certo, tá certo. Lembra, eu acho que eu falei já em todas as salas, além desse Conselho Nacional de Previdência, existe o Conselho de Previdência o quê? Próprio. Existe o Conselho de Previdência Própria. Já falei em algumas turmas aqui no Hertz. São quantos da Previdência Própria? São quantos representantes? 15 também. São 15 também. Só que lá é mais chatinho, porque, né, é mais chatinho da gente decorar, mas são 15 também. Então, a Previdência Própria, ela também tem o seu conselho, tá? A Previdência, porque aqui ele está falando de que Previdência? Regime geral. Ele está falando aqui do regime geral, tá legal? Mas o regime próprio, ele também tem seu conselho, que também são 15. Tá bom? Tá? Vamos lá. 18. Com base no disposto que trata nos planos de benefícios de previdência social e da outras providências, em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é 12 contribuições? Oh, meu Jesus. E agora nós vimos que era o quê? Tá gravando, filho, eu não posso sair daqui. Hein? Era sem carência. Sim ou não, gente? Não vimos uma situação que ele dizia que era sem carência? Como é que ele está falando agora que são 12? E aí? Hein? Olha para cá. Olha para cá. Em regra, auxílio-doença são 12 contribuições. Aquela situação que nós vimos ainda agora são casos excepcionais. São aquelas doenças legais, hanseníase, tuberculose, entendeu? Que aí não tem carência, mas em regra, anota isso, tá? Auxílio-doença, regra geral, são 12 contribuições. Tá legal? Tá? Então tá correto, né? Tá certo, ok? Entenderam, gente? Anotaram isso, tá? Auxílio, né? Doença em regra, 12 contribuições, tá bom? Ok? Vamos lá, 19. Caso um segurado empregado em seu primeiro dia no emprego, em virtude de acidente, se torne definitivamente incapaz para o trabalho. Caramba, ele começou a trabalhar, sofreu um acidente e ficou incapaz. Sorte ou azar? Não sei, depende. Bora ver. Ele terá direito à aposentadoria por invalidez? Sorte. Ainda que não tenha recolhido nenhuma contribuição? Azar. Mas somente poderá exercer tal direito após o gozo do auxílio-doença?
prévio durante o período mínimo de 15 dias. E aí, entendeu? Qual é o resumo da ópera aí? O cara começou a trabalhar, sofreu um acidente. Ele tem direito, mesmo não tendo contribuído, ele tem direito à aposentadoria por invalidez? Tem direito? O que você acha? Tem. Vocês pensam muito com o coração, né? Vocês são muito emotivos. Olha, tá? O que está errado aí? Diz o seguinte, olha. Independe de carência, aposentadoria por incapacidade permanente, acidente de qualquer natureza ou de doença profissional, isso aqui então não tem carência. Não tem carência. Ou seja, mesmo que ele não tenha contribuído, tenha começado a trabalhar, ele tem direito. O que está errado aí então? Somente poderá exercer tal direito após o gozo, finalzinho que está errado. Não precisa gozar de auxílio doença. Não precisa gozar de auxílio doença. Entendeu? Não precisa. Então, ele tem direito, sim, mas o que está errado? Que deixa a questão errada, que diz que previamente, então, não precisa. Mas ele pode se aposentar por invalidez? Pode. Então, tá errado. Beleza? 20. Acerca dos planos de benefícios da Previdência Social, com fundamento da lei, em suas alterações, e julgue o item seguinte: o descumprimento por certa empresa de determinadas normas de segurança e higiene do trabalho constitui prática de contravenção penal, é aquela parte de crimes, né? Então, essa empresa, ela não está observando, né, as regras de segurança. E isso pode causar o quê? Acidente do trabalho. E, consequentemente, esse acidente pode levar os seus empregados a quê? A usufruir os benefícios previdenciários. Isso não é bom para a Previdência, entendeu? E aí, com isso, essa empresa, né, ela está infringindo uma contravenção penal? Hein? O que é uma contravenção penal? É um crime de menor potencial ofensivo, cuja punição é pena simples ou multa. Tá? Contravenção penal é um crime de menor potencial ofensivo, aonde a pena pode ser pena simples ou multa. Tá certo, então? Tá certo. Tá certo. O fato dele não estar, né, cumprindo essas normas, isso pode, né, culminar com a sua pena, infração penal. Isso está na lei, né? Olha, artigo 19 da 8.213, não está nem no Código Penal, né? Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Tá certo? Então, a pena vai ser multa. A pena vai ser multa. Tá bom? Então, tá certo, né? Vamos lá. Ok? Entenderam, né? Então, vamos lá. 21. Configura acidente de trabalho aquele sofrido pelo trabalhador doméstico a serviço de seu empregador e que tenha motivo afastamento em decorrência de lesões corporal causada por queimaduras com água fervente. Isso vai caracterizar acidente de trabalho para empregado doméstico? Hein? Água fervendo? Sim ou não? Hein? Tá certo, né? Vai. O empregado doméstico, sim, né? Que ela está trabalhando ali, uma água fervendo acidentalmente, né? Tá? Então, olha, assim entendidas, adquiridas, tá. Então, tá correto. Tem um comentário aqui, mas eu vou pular. 22. Os benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, independe de carência quando originário de causa acidentária de qualquer natureza? Certo ou errado? Me dá agora isso, gente, pelo amor de Deus. Tá certo ou tá errado? Hein? Tá certo, aquela história, independe de carência, tá? Vimos ainda agora essa questão, né? Então, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, se for originária de acidente de qualquer natureza, não tem carência. Tá certo. Vamos lá. 23. Por força da regra da contrapartida, os benefícios e serviços de Seguridade Social somente poderão ser criados, majorados ou estendidos
se existentes, a correspondente fonte de custeio total. Então, para se criar um novo benefício, tem que indicar a fonte, tá certo isso? Isso é batido. Isso aqui é batido também, hein? Tá certo, isso aqui é batido, né, gente? Não, tem que dizer de onde vem o dinheiro, né? Tem que dizer de onde vem o dinheiro, tá certo? A fonte para custear, majorar, né? Um benefício que é criado, majorado ou estendido. Tem que dizer de onde é a fonte, tá bom? Vamos lá. A renda mensal inicial do salário maternidade para a segurada empregada corresponde à sua remuneração integral e será paga pela empresa, observada a compensação com o INSS? Certo ou tá errado? Salário maternidade da empregada. Então ela é empregada numa empresa, né? Pelo jeito que ele está falando aí. Quem é que repassa esse salário maternidade? Quem é? A empresa, né? Aí depois, essa empresa vai ser ressarcida pela Previdência, não é isso? Tá certo? Tá certo, né? Assegurado empregada ou trabalhador avulso. Tá? Trabalhador avulso. Consiste na renda mensal igual à sua remuneração integral. É quanto ela receberia, né, naquele mês. Tá bom? Então tá certo. Vamos lá. 25. O segurado especial terá direito à aposentadoria por idade com requisitos diferenciados, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigido para a carência do benefício. Segurado especial, aposentadoria por idade. E aí? Tá certo? Tá certo, né? Desde que comprovem o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua. Olha aí, tá? Aqui pode ser descontínuo, tá? No período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. O detalhe aqui é o seguinte, né? O detalhe aqui é que essa carência é comprovada, né, com a atividade rural. Percebe como é diferente? Não é contribuição. Esse aqui é o detalhe. Tá? Ele não está falando que ele tem que contribuir não sei quanto, não é isso. Tá? O que ele está dizendo aqui é que ele tem que comprovar o exercício de atividade rural. Tá? Então tá certo, né? Esse é 25. Ok? Vamos lá. 26. Depois de aposentar-se por tempo de serviço no regime geral, José continuou trabalhando como empregado, tendo voltado a contribuir regularmente com a Previdência Social. Pode? Ele se aposentou, pode voltar a trabalhar? Ele vai contribuir? Vai. Porém, após um ano no novo emprego, sofreu um acidente de trabalho e ficou temporariamente capacitado para laborar. Nessa situação, José terá direito a receber cumulativamente aposentadoria e auxílio-doença? Auxílio-doença pode acumular com a aposentadoria? Então tá o quê? Tá errado. Olha, o que o aposentado recebe? Olha para cá, anota isso. O aposentado, ele só tem direito ao salário família, auxílio maternidade e reabilitação profissional. Tá? Então o aposentado, ele só tem direito a esses benefícios. Professor, mesmo que volte a trabalhar? Sim, mesmo que volte a trabalhar. Tá certo? Tá? Esse é o detalhe. Então anotou aí? Salário família, auxílio maternidade e reabilitação profissional. Tá? Ok? Anota aí. Beleza? Eu vou em frente. É admissível a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por tempo de contribuição? Pensão por morte pode acumular com aposentadoria? Pensão por morte e aposentadoria. Pode? A pensão por morte ela recebe de quem? Morte dela? Claro que não. Morte, né, do companheiro, da companheira, que deixou em função do quê? De ter aturado.
ela, durante não sei quantos anos, não é isso que é a pensão por morte? É o bônus que a pessoa recebe por aturar o outro, não é isso? Pensão por morte. Então a pensão por morte pode acumular, né? Então olha, não é recebido constantemente o seguinte benefício: aposentadoria e auxílio doença, a gente já sabe disso, né? 2 aposentadorias, mais de uma aposentadoria, né? Tá certo? Que mais que não pode? Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Não é isso? Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheira, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Tá? Mas na aula passada, no encontro passado, a gente trouxe uma questão muito interessante, que era a pensão deixada, não é isso? Por um filho. Lembra dessa história? Pode ser uma pensão deixada pelo filho? Pode, né? Filho morreu, deixou uma pensão por morte. Pode? Pode. E a pensão deixada pelo marido, pode acumular? Vimos na aula passada, vocês não lembram mais isso? Não lembram mais? Tiveram aqui no encontro passado? Tinha uma questão exatamente disso. Muito legal a questão. Era do filho, tinha deixado uma pensão para ela, vamos supor assim, para ela, e o marido morreu. Se podia acumular a pensão do filho com a pensão do marido. Pode acumular? Pode. O que não pode acumular é mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheira. Essa questão era muito legal. Nós vimos no encontro passado. Tá bom? No encontro passado. Tá legal? Então aqui é certo, né? Beleza? Vamos lá. Tendo em vista, segundo a Constituição Federal, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória. Isso aqui é tudo para encher o saco. A Constituição Federal prevê a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiência. Os deficientes vão ter um critério de aposentadoria diferenciado? Hein? Tá certo isso? Né? Então quem é que vai ter essa? Olha, regra geral, é proibido, é vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Essa é a regra geral. Salvo, né? Cadê? Nos termos definidos na lei, o complementares, os casos de servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco, né? É aquela aposentadoria especial 15, 20, né? E 25, não é isso? Tá? E cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais prejudiciais à saúde. Tá bom? Então, tá certo. Tá certo. Então, professor que comprove tempo exclusivo de dedicação ao magistério na educação fundamental e nos ensinos médio e superior terá direito à regra especial de aposentadoria, consistente na redução de 5% dos requisitos fixados para aposentadoria por tempo de contribuição. 5 anos, né? Tá certo isso? Não o quê? Não é isso. O X da questão não é esse. Alguém falou aqui. Superior. Esse é o X da questão. Vocês têm que sacar o cara. Esse é o X da questão. Os 5 anos está certo. Uma redução de 5 anos. Não é isso. Superior. Não. É só quem? É só quem? Educação infantil, fundamental e médio. Não entra o superior. Entendeu? Esse é o X da questão. Vocês têm que sacar o X da questão. Beleza? Então tá errado. Ok? Vamos lá. 30. De acordo com o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, uma das condições para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, exigência de que atinja 65 de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher. Tá certo essa idade aí? Certo ou tá errado? Tá errado essa idade aí. Né? 60 anos de idade, homem, 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição, né? O que ele diz aí? Homem é quanto? 65 e mulher 60 é 62, não é isso? Observado o tempo mínimo de contribuição, não é isso?
tá? Então tá errado aí essas idades, tá? Esses tempos aí, ok? Então o erro tá aqui nessas idades, ok? É porque trabalhador rural, não é isso? É. Aqui embaixo. Tá? Aqui é a regra geral, né? Aqui é urbano, aqui é urbano e aqui é o rural, tá? Ok? Entenderam o que a colega falou? Olha, aqui é urbano, tá? Aqui é urbano, 65 anos de idade, homem, 62 anos de idade, mulher. Isso aqui é urbano. O rural é aqui embaixo, ó. 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais. Tá? O que ele colocou lá? E 60. Não. 60 e 55. Tá bom? Beleza? Vamos lá, 31. Sobrevindo ao acidente de trabalho, nos casos em que sejam identificadas negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho relacionadas à proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis? Tá certo isso? Hein? Então as empresas, nós vimos naquela questão que elas têm que prevenir acidente, né? De que forma? Higiene e, como é que ele colocou lá? As condições de trabalho, né? As condições de trabalho e higiene do trabalho, né? E nós vimos que se essa empresa não observa, ela pode ser punida com multa, não é isso? Que estava lá naquela questão? Beleza. A empresa pode ser punida, vai uma fiscalização nessa empresa, e verifica que aquela empresa realmente não está cumprindo essas normas, né? Então, a Previdência começou a receber muitos casos de acidente de trabalho com relação àquela empresa. E ela vai e faz uma fiscalização, né? Porque, para pensar, a Previdência está tendo muito pedido daquela empresa com relação a um acidente de trabalho. Pode o INSS mover uma ação regressiva contra essa empresa? Pode, sim ou não? Tá certo, pode, né? A Previdência propor ação regressiva, tá? Ou seja, além da multa que ela vai pagar, né? Ela vai ter uma ação regressiva. Por quê? Porque a Previdência está tendo muitos casos de acidente com relação, né, a ela não está observando as condições de trabalho e higiene de trabalho. Tá bom? Então tá certo. Vamos lá. Entenderam aí, né? 32. Acerca do regime geral, julgo o seguinte: se um segurado da Previdência Social falecer e deixar como dependente seus pais e sua companheira, o benefício de pensão por sua morte deverá ser compartilhado entre esses três dependentes na proporção de 1/3 para cada um? Hein? Nós temos a classe 1, classe 2 e a classe 3. Não é isso? Da classe 1 é o cônjuge, companheira e companheira. Sem apologia, né? Sem propaganda política, tá? Por favor. Então, olha só. O cônjuge é quando é casado, né? O companheira e o companheiro é união estável, né? Filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Ou inválido que tenha deficiência. Esses são da classe 1. Esses que são da classe 1, precisa comprovar a dependência econômica? Não. Não precisa comprovar a dependência econômica. Ela é o quê? Presumida. Ela é presumida. Classe 2, os pais. Precisa provar? Precisa. Classe 3, o irmão de qualquer condição menor de 21 anos, inválido que tenha deficiência intelectual ou material. Precisa comprovar? Sim. Uma pensão por morte. Né? Os dependentes da classe 1, eles vão dividir a bolada entre eles. Tá?
só vai receber alguém da classe 2 se não tiver ninguém na classe 1. Tá? Então os pais, eles só vão receber a pensão, por exemplo, por morte, se não tiver ninguém na classe 1. Tá certo? O irmão, ele só vai receber se não tiver ninguém na classe 1 e na classe 2. E aí? Tá certo ou tá errado? Hein? Tá errado, né? Tá errado. Ok? Tá errado. Então, vamos lá. 33. Acerca do regime geral, julgo o seguinte: a concessão do benefício de auxílio-doença, em regra, exige período de carência de 12 contribuições mensais. Tu já sabe, né? Salvo o quê? Aquelas exceções, aquelas doenças, não é isso? Tá. Todavia, a lei prevê casos em que a concessão do referido benefício independe de carência, entre os quais se inclui a situação no qual o segurado venha a ser vítima de moléstia profissional do trabalho. Tá certo isso? Hein? Certo. Por que vocês têm dúvida? De novo, uma questão, né? Parecida, de novo. Tá certo, né? Oi. Aquela última, a anterior lá. Anterior lá. Essa aqui. Aí, assim, eu quero obter uma informação. Em caso que o menor faleça, os pais que vai na segunda classe têm direito? Não. Acaba aqui. Acaba isso. Seria... imagina que seja a esposa e o filho. O filho, menor de 21 anos. Completou 21 anos, ele deixa de receber. Então, a cota parte dele passa para a esposa. Só a esposa recebe. Se só tiver um, Só a esposa recebe. A esposa está recebendo. Se a esposa receber, não passa para os pais. se não tiver somente um 21, que ainda é deficiência, se ele falecer, passa para Não. Acaba aqui. acaba aí. Acaba aqui. Tá bom? Vamos lá. 34. A aposentadoria especial será devida apenas ao segurado que tiver trabalhado com pelo menos 25 anos, sujeito a condição especial? Apenas o segurado tiver trabalhado 25, é só isso? Não. Tá errado, né? O quê? 15, 20 e 25. Né? 15, 20 e 25. Não é só... Só o quê que ele diz aí? Não é só 25. Não é isso? É 15, 20 ou 25. Tá bom? E aí tem uns graus, não é isso? Né? Tem uns graus de como é que ele diz lá? Os graus de periculosidade, né? Não é isso? Que essa pessoa está submetida, né? Então tá errado. Professora, após 25 anos de efetivo magistério, tem direito à aposentadoria por tempo de serviço, com renda mensal correspondente à totalidade de seu salário e benefício? Certo ou errado? Hein? Professora, após 25 anos de efetivo magistério, tem direito à aposentadoria por tempo de serviço, com renda mensal correspondente à totalidade de seu salário e benefício? Hein? Tá certo? Tá errado, né? O valor da aposentadoria corresponde a 70% do salário de benefício, né? Ele diz que é quanto? Ele diz que é quanto? Não é a totalidade, né? Não é 100%. É quanto? 70% do salário de benefício. Tá? Esse é chamado de aposentadoria programada, né? Tá bom? Com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceda o tempo de 20 anos de contribuição. Aquela conta que a gente fazia, lembra? 75, né? 75 mais 2%, é isso? 2% daquilo que exceda quanto tempo? Que exceda quanto? 2 para cada ano de contribuição que exceda o tempo de 20 anos, é isso? Tá? Então, a cada 20 anos que excedeu 2%. Tá? Um pouco mal elaborada, você falou Oi? assim, as professoras, né, que referiu só ao sexo feminino, né, mas é os professores em geral. Também é. Eu achei um pouco mal elaborado. Beleza, então tá o quê? Tá errado, né? Tá errado. Vamos lá.
36. Julga os itens seguintes. Considere que o indivíduo, antes de aderir ao regime geral de previdência social, estivesse enfermo de uma moléstia incapacitante para o trabalho. Nessa situação, se não tiver havido posterior progressão ou agravamento da enfermidade, tal doença não dará a esse indivíduo o direito de obter aposentadoria por invalidez? E agora? Ele já começa a trabalhar com essa moléstia, né? E aí? Certo ou errado? Se não tiver havido posterior progressão ou agravamento da enfermidade de tal doença, não dará a esse indivíduo direito a obter aposentadoria por invalidez? Tá certo, né? A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, né? Salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Então ele já vinha com a doença, tá? Se função do trabalho se agrava em função do trabalho, aquela doença que ele já tinha, e aí ele pode dar asos à aposentadoria por invalidez, ok? Então, tá certo. Vamos lá. 37. O companheiro e a companheira, desde que comprovem a existência de união estável, integram o rol de dependente da primeira classe, o que lhes permite receber pensão por morte e auxílio reclusão, conforme o caso. Tá certo ou errado? Tá certo, né? Tá? Existência de união estável, integra o rol de dependente da primeira classe, que não precisa comprovar, né? A dependência, ela é presumida, né? Tá certo. Ok? 38. Para o cálculo dos valores do benefício previdenciário, são considerados salários de contribuição, sendo no caso da aposentadoria especial contabilizado os 36 últimos salários corrigidos monetariamente. Caramba, e agora? Hein? Caso de aposentadoria especial, contabilizado os 36 últimos salários corrigidos monetariamente. O que você acha? Hein? Tá errado, né? Aposentadoria especial calculada levando-se em conta é 100% do salário de benefício. Ele disse que era quanto? 36. Não é 36. É 100% do salário de benefício. Tá? Difícil essa questão, né? Lembrar disso na prova. Tá errado. Ok? Não é? É 100%. 39. Auxílio acidente. Eles gostam muito de auxílio acidente. Que visa ressarcir o assegurado em virtude de acidente que lhe provoque a redução da incapacidade laborativa e conforme a doutrina de Fábio, o único benefício de natureza exclusivamente indenizatório. Olha que legal, é o único benefício que é de natureza indenizatório. Tendo essa afirmação como referência inicial, julgo o item que segue relativo ao auxílio acidente e auxílio doença. O auxílio doença é encerrado apenas com a morte do segurado, de forma que o segurado poderá recebê-lo conjuntamente com qualquer outro benefício, inclusive com a aposentadoria por invalidez? Hein? Isso é errado, né? Tá? Quando é que cessa? Com a recuperação, né? Quando é que cessa o auxílio doença? Com a recuperação, que mais? Pode ser transformado em aposentadoria por invalidez, falei ainda agora, né? Transformado em auxílio acidente ou a morte do segurado. Tá certo? Então, essas são as condições que cessa o auxílio doença. Então, está errado. Ok? Vamos lá. Auxílio acidente, que visa ressarcir o segurado em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa, conforme a doutrina. É a mesma questão? Ah, tá. O enunciado que é o mesmo, né? Tendo essa afirmação, a legislação previdenciária veda a concessão de auxílio acidente quando o segurado, mesmo sendo vítima de acidente de qualquer natureza, apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. E agora? Redução da capacidade funcional sem a redução da capacidade, sem repercussão, né?
Tá certo ou tá errado? Tá certo. São 2 os casos que não darão ensejo ao benefício do auxílio acidente, olha aqui, tá? Que apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, tá? Tá certo. A mudança da função mediante adaptação profissional promovida pela própria empresa como medida preventiva. Então, foi feita uma mudança funcional dele e foi aproveitado, né, em outro setor, entendeu? Então, ele sofreu um acidente, tá? Mas ele foi aproveitado. E aí não houve, né, essa incapacidade total aí. Então, tá certo, né? Tá certo. Que tal? Dá uma olhada aí. Quantos tu acertou? Hein? Quantas? Deixa eu tirar aqui.